A Pata da Iguana, de José Sebastião Pires Mendes. No célebre romance de José de Alencar, A Pata da Gazela, de 1870, o jovem Horácio vê acidentalmente um pé de botinhas de pelica e seda, pequenino e mimoso, e apaixona-se pela dona dos pés desconhecidos. Era a época em que as mulheres mantinham como instrumento de atração sexual o mistério sobre seu corpo, cuja aparência era apenas vislumbrada pelo sexo masculino, já que a moda consistia em trajes que iam até os pés. E estes, quando observados nus, produziam um atrativo imaginário. O tornozelo feminino já era um avanço, e quando bailarinas, sempre de má fama, exibiam parte das pernas, era a loucura total. Hoje a coisa mudou, e já faz muitas décadas que a minissaia causou uma revolução erótica. Depois vieram o biquíni, o fio dental e os seios à mostra no carnaval. E a mulher se desnudou por completo, voltando agora à conquista de outros atrativos fetichistas possíveis para atrair o sexo oposto, já saudoso das antigas artimanhas imaginativas. É a hora e a vez dos shortinhos, com 1000 combinações ao gosto e sensibilidade de cada uma, que fazem a alegria e o imaginário do macho, da mesma forma que na época de José de Alencar. Quanto a isso, pouco ou nada mudou, apenas a rapidez. Hoje, os príncipes não se dão mais ao trabalho de procurar pelas donas de sapatinhos de cristal, como no conto da Cinderela. Bateu, levou, ou melhor, ficou, na expressão mais usual. Sinais dos tempos. Bom, patati patatá, pataqui patacolá, caiu-me às mãos uma excelente autobiografia de Sebastião Salgado, esse portentoso artista fotográfico conhecido e admirado no mundo inteiro. Excelente porque é que Salgado se revela não só um grande artista, mas como todo artista que se preza, também filósofo e grande humanista. Sua obra em forma quadrupla se resume nos admiráveis álbuns denominados Gênesis, Trabalhadores, Outras Américas e Êxodos, nos quais vai documentando aspectos nunca antes tão valorizados do ser humano, em suas fases de primitividade, operosidade, luta pela igualdade de direitos e migrações em busca de melhores condições de vida. Mas foi em Gênesis que ele melhor se revelou, quando fotografou exaustivamente a natureza e a inter-relação do homem com ela, testificando nossa vital filiação e dependência da energia divina nela imanente. Tirou fotos surpreendentes de animais nas Ilhas Galápagos, visitadas por Charles Darwin, cuja viagem de pesquisa é narrada em seu A Viagem do Beagle, de 1839, onde iniciou sua coleta de dados para a famosa teoria da evolução. Com a palavra Sebastião Salgado. Eu via a iguana como uma miniatura de dinossauro. Pensei que não tivesse nada a ver com a gente. Aí me aproximei de uma com uma lente macro e olhei para sua pata. Eu vi ali a mão de um guerreiro da Idade Média, porque usavam manoplas de malha metálica. Comentário deste articulista. Ela tem 5 dedos, como a gente, as mesmas angulações. Há muito mais semelhanças do que parece. Descobri um parente. A iguana é minha prima. A gente tem que entender essa relação e fazer esse retorno em direção à natureza. Senão corremos o grande risco de perder esse elo, essa ligação, e depois não ter mais direito de voltar. Quando esteve na Etiópia para o mesmo projeto, assim escreveu ele. Por 2 ou 3 vezes, quando chegamos em certas aldeias, exaustos, as mulheres vieram ao nosso encontro. Elas tiraram nossos sapatos e, com um pouco de água, lavaram nossos pés. Depois nos beijaram, acariciaram
Éramos como Cristo na cena dos evangelhos. Foi comovente. Por fim, cheguei à conclusão de que não há muita diferença entre mim e aquela terra, não mais do que entre mim e a iguana de Galápagos. O projeto Gênesis me ensinou que tudo está interligado e que tudo está vivo. Gênesis é minha declaração de amor à natureza, e por isso não me fez esquecer dos seres humanos, pois esses também são elementos dessa natureza maravilhosa. Outro Charles foi o grande gênio e incomparável humanista Charlie Chaplin, que entre tantas outras frases de grande sabedoria disse: a humanidade não se divide em heróis e tiranos. As suas paixões boas e más foram lhe dadas pela sociedade, não pela natureza. A vida é uma tragédia quando vista de perto, mas uma comédia quando vista de longe. Nesta semana correu o mundo o mote Je suis Charlie. Eu sou Charlie, como protesto contra o execrável atentado à redação do semanário Charlie Hebdo, perpetrado pelo fundamentalismo islâmico. Essa publicação prima pelas caricaturas geniais, algumas bastante ousadas e provocativas, o que foi o motivo da tragédia. Corrige ridendo mores. Já diziam os romanos, corrige os costumes rindo. E a função dos cartunistas sociais e políticos é essa mesma, acusando e denunciando barbaridades praticadas contra a dignidade humana, típicas dessa cultura de morte e ódio, cujo livro máximo, em suas lamentáveis interpretações, ordena que, por exemplo, seja castigada com a pena de apedrejamento, não o estuprador, mas a estuprada, e que seja decepada a mão do que comete roubo. E por aí vai, ensanguentando as telas de computadores do mundo inteiro com exibições de decapitação de inocentes. Reedições em pequena escala do 11 de setembro de 2001, ano que inspirou o nome de um dos mais emblemáticos filmes sobre a evolução humana, 2001, Uma Odisseia no Espaço. E numa terrível ironia, a tragédia no espaço veio selar a nova Jihad, Guerra Santa. Desses que não poupam a própria vida para matar e fazer sofrer a humanidade. Mãos e patas, temo-las como testemunho de nossa origem comum. Resta-nos saber o que fazer com elas. Podem ser fetiches que nos conduzem à fantasia, veículos de bênçãos e criadoras de arte, ou causadoras de morte e destruição.